Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Otávio Bocuse, eu também sou conhecido na internet como BCZ. E eu sou, na realidade, um estudante de engenharia de São Paulo, capital, com 23 anos. Mas, fora ser um estudante de engenharia elétrica no quarto ano, no oitavo período, aqui em São Paulo, capital, eu sou conhecido por ser o BCZ. O BCZ é um analista e comentarista de CSGO e tudo isso começou, na verdade, com um amor pelo Counter-Strike. Eu conheço o CS há muito tempo, desde a época do CS 1.5 e do 1.6, que eram versões mais antigas do jogo. E aqui eu sempre basicamente morei em São Paulo. E aqui em São Paulo as lan houses ficaram muito famosas, principalmente a Monkey. Então eu sempre, quando era mais novo, ia nas lan houses, na Monkey, ficava jogando CS e meu sonho era ser jogador. Uma das coisas que motivou demais eu ainda continuar conhecendo e entendendo do jogo foi na ESWC 2006, quando o time da MIBR foi campeão, aquela line-up com FNX, Kogu, Kiko e tudo mais. E desde então eu só tive uma paixão crescente pelo CS. Eu acompanhava o cenário, eu treinava, sempre tive time e sempre fiquei brincando por ali. Quando lançou o novo Counter-Strike, que é essa modalidade aí do Counter-Strike Global Offensive, eu acabei parando de jogar por bastante tempo, ali por uns 2, 3 anos. Só que quando eu voltei com muito gás. E sempre fui, na verdade, um cara muito dedicado. Então eu procurei, assim, em um curto espaço de tempo, aprender muita coisa. E aí foi quando eu comecei a realmente entender muita coisa do jogo em pouco tempo. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a jogar e todos os times que eu jogava, eu sempre era o cara que mais me dedicava para aprender coisa nova. E isso me frustrou um pouco. E aí foi bem aí que começou o BCZ. Eu já era BCZ, mas eu não era o BCZ de hoje, eu não era o BCZ analista e comentarista de CSGO. Eu era o BCZ jogador. Só que eu vi que eu não tinha oportunidades em times maiores, então eu resolvi largar tudo isso e começar um canal no YouTube ensinando algumas dicas de coisas que eu vi em partidas oficiais, em coisas que eu aprendi sozinho, e eu resolvi dar essas dicas nos vídeos. E logo quando eu comecei a fazer isso, o Fallen, o Gabriel Toledo, um dos maiores pilares aí do Counter-Strike mundial e o pai do CSGO aqui no Brasil, ele me chamou para trabalhar na Games Academy. Eu comecei a fazer diversos vídeos, depois acabou mudando um pouco o foco. Antigamente eu fazia vídeo de dicas de CS, só que a partir do momento apareceu uma oportunidade de aparecer mais vídeos de opiniões, vídeos de análises, e aí foi quando eu comecei a levar minha carreira por ali. E desde então eu jogo muito pouco e eu estudo muito do jogo, em questão de estudar os times, estudar formato de campeonato, prever confrontos entre time A e time B, quem vai ganhar e tudo mais. E isso é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer e é a minha atividade principal. Eu já tive a oportunidade também de participar de transmissões na TV de Counter-Strike, principalmente, acho que a mais famosa foi a do Sport TV, que a gente foi lá pro Sport TV, nos estúdios da Globosat, no Rio de Janeiro, e a gente transmitiu a final do Major da ESL One Cologne, no qual os brasileiros da SK Game foram campeões. Eu tive lá comandando a mesa de análise. E fora isso, também teve o Esporte Interativo, que foi um dos projetos que eu toquei muito próximo, no qual eu resolvi assumir ali uma parceria com a galera do Esporte Interativo e a gente montou uma equipe para fazer a cobertura toda da E-League. Foi um campeonato realizado pela Turner, uma TV americana, de 10 semanas, com premiação ali de mais de 1 milhão e 400 mil dólares no total, né? E 390 mil para o primeiro colocado. Então, eu também pude participar dessas transmissões na TV, não as 10 semanas, eu transmiti somente 4 ou 5 semanas, mas foi uma baita oportunidade, coisas que eu aprendi muito com o CSGO. Além disso, com o CS eu consegui já viajar para Polônia na Intel Extreme Masters em Katowice. Eu fui como um técnico de uma equipe na época e desde então eu tenho focado mais para essa parte de análise mesmo. Sobre narrar algum outro jogo,
eu acabo não narrando, eu não tenho tempo para mais nada. Como eu falei, eu faço engenharia elétrica, eu tô no 4º ano, é um curso muito puxado e todo o meu tempo livre eu acabo gastando no CS. Então eu sou ou dormindo, ou comendo, ou vendo CS, ou na faculdade / estudando. Então assim, eu não tenho muito tempo livre fora disso, infelizmente, então eu não narro outro jogo. E o fato de eu escolher ser narrador foi por falta de oportunidade de ser jogador. E na verdade eu tinha também um conhecimento que eu poderia passar adiante. E a partir daí as coisas se nivelaram. Hoje em dia o conhecimento que eu tenho é um conhecimento muito bom e tudo mais. Mas esse conhecimento há 8, 9 meses atrás era um degrau muito grande do que era o cenário brasileiro na época. E isso que trouxe a minha ascensão dentro do Counter-Strike. Olha, hoje em dia a gente tem um cenário mais profissional do que a gente tinha em 2014, 2015. É um cenário que tem fomentado a rivalidade entre as equipes, então hoje a gente tem muito mais equipes aqui no Brasil competitivas do que a gente tinha em 2014, por exemplo. As equipes são muito mais de alto nível, só que a gente ainda sofre algumas situações muito tristes, como por exemplo, falta de pagamento de premiação de campeonatos. Os times também, eles recebem uma promessa de, por exemplo, ir para fora, viajar no exterior em tal data e depois acabam não sendo cumpridos. Os salários dos jogadores também não são muito legais. Então isso é uma parte que ainda a gente precisa melhorar. E eu acredito que isso vai melhorar assim que os patrocínios começarem a vir, né? Eu sei que a BEM, que hoje está com escritório no Brasil, a HyperX também está com escritório no Brasil, a Zoe junto com a BEM, que está com escritório no Brasil. Então eu acredito que essas empresas grandes, a Razer, a Zoe, a HyperX e outras marcas vindo e começando a apoiar times, realmente apoiar e não só dar sua marca para divulgação, eu acredito que esses times possam ter ali uma fase muito melhor. Por exemplo, porque hoje em dia uma das ligas que paga melhor são as ligas da Gamers Club e também as ligas do UOL, do XLG, que são o que tem bancado aí os times nesse período de tempo. Então eu acredito que a vinda dessas outras organizações, dessas outras empresas, a gente vai ter um cenário mais consolidado e aí um cenário com melhores condições para os jogadores e também para os narradores. Muitas vezes a gente não recebe nada, muitas vezes a gente faz por muito amor ao que a gente gosta. Então assim, não são só os jogadores que são prejudicados, mas a gente também, né? E isso é uma coisa que eu acredito que vá chegando com o crescimento do cenário brasileiro, com a vinda de patrocínios. E outra coisa muito legal também é a vida de campeonatos de fora aqui pro Brasil, que deem vaga para campeonatos internacionais. Isso a gente já está começando a viver uma realidade com isso com a ESEA, se não me engano. Também a Cevo parece estar querendo prometer alguma coisa assim. A Gamers Club tem aprontado aí alguma coisa em conversas de bastidores para também ganhar algum campeonato que dê vaga lá fora. Então eu acredito que esse também é um próximo passo para a gente conseguir profissionalizar o cenário aqui dentro do Brasil e não só depender de ficar jogando o time para fora, porque hoje em dia a gente tem a SK Gaming, a Immortals, a Luminosity Gaming, que é a antiga Winout, e também o time da Aliantec BR, que não é mais Aliantec BR, provavelmente será PEN Gaming. Então esses times estão lá fora e seria muito bom se eles estivessem aqui dentro do Brasil competindo, porque eles teriam competição com o CNB, com o Inova, com INTZ e com os outros diversos times que hoje em dia estão liderando aí o topo do nosso cenário brasileiro de CS, G3X. Então assim, se a gente tivesse um cenário mais fora, talvez esses 4 times não precisassem estar 100% do tempo morando nos Estados Unidos. Eles poderiam morar aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos, ir para a Europa esporadicamente. Essa é a minha visão.